É uma questão de ordem ao presidente para que designe alguém da CPI para ficar na condição de relator substituto e faça as perguntas. Não, o senador Renan, como relator, não quis fazer pergunta, ninguém vai fazer por ele, não. Senhor presidente. Não, senhor presidente. A CPI não pode funcionar, ela não poderia funcionar se não tivesse relator. Você pode designar alguém substituto. Não tem interesse de fazer pergunta e eu não posso obrigar ninguém a fazer pergunta. Senador Luiz Carlos Reis. Eu quero lamentar a atitude do senador Renan de não ouvir os depoentes. Não, o senhor não está ouvindo. O senhor ouviu, mas não quer questioná-lo. Deveria questioná-lo. Ok, eu não quero lhe obrigar. Mas é 2 pesos e 2 medidas. Quando lhe interessa questionar quem o senhor quiser questionar, que como questionou aqui tem cientistas, aqui tem médicos que trataram pacientes. A doutora Luana não tratou um paciente. A doutora Natália Parcenac não tratou um paciente. Aqui tem centenas, milhares de pacientes tratados por esses 2 senhores aqui. Um é pesquisador com trabalhos publicados, inclusive descobrindo agora o tratamento nesse instante por pacientes terminais, que depois alguém pode questioná-lo sobre isso aí. Eu lamento. Ok? Que eu não tenho que perguntar. Não tem porque não lhe interessa. Não tem porque não lhe interessa. Aqui, ó. 16 milhões de vidas que esta gente salvou. Eles e milhares de brasileiros. Pelo 16 milhões de vidas. Foram salvos pelo tratamento precoce. Sim, senhor. E pela imunização natural. Esquece a imunização natural. O tratamento precoce que Vossa Excelência e outros tantos aqui demonizam, salvou vidas no Brasil e no mundo. O caso Fauci, senador. O papel que Vossa Excelência está fazendo aqui também é deprimente. Não é deprimente, é Vossa Excelência, relator da matéria parcial. Vossa Excelência faz o que quer, não pode fazer. O senhor não é um promotor para condenar o tratamento ou as pessoas no Brasil. Tem que atender e responder. Eu quero, senador, eu quero que o senhor questione eles sobre a pesquisa de Manaus. Questione eles sobre outras pesquisas que querem fazer. Questione por que morreram lá naquele estado. Pergunte, vocês têm oportunidade. Infelizmente. Deprimente, senador. Deprimente, senador Renan. Aqui, o senhor não quer falar. Polícia Federal nas ruas em Alagoas, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Fale sobre... Só um minutinho. Carlos Reis, Vossa Excelência vai ter o tempo. Vossa Excelência pode ficar aqui. Então discuta ciência com cientistas. Mas não pode estar registrando e postando as coisas aqui, não. A gente tem dito isso desde o começo da CPI e hoje está claro, está explícito. Está explícito para o Brasil inteiro isso. O que ficou evidente aqui é que o relator já tem uma sentença debaixo do braço. Se alguém tinha dúvida, hoje está evidente. Lamentável. Eu peço a Vossa Excelência apenas... a questão de ordem que fiz tem amparo regimental no artigo 147. Na hipótese de ausência do relator a qualquer ato da CPI, ser-lhe designado um substituto para ficar nessa condição. E eu perguntei isso porque o relator tem um tempo para fazer o questionamento que nenhum de nós temos. Eu peço a Vossa Excelência, então, que seja tolerante com os membros da CPI para que possam fazer as perguntas e dar tempo aos convidados para falar, senhor presidente, com a mesma generosidade que teve aqueles 2 que vieram aqui e foram contra. Porque senão nós estaríamos tratando de maneira desigual nessa matéria. A questão toda é que, ao contrário do que as pessoas pensam, às vezes, o lockdown completo, o lockdown dito hoje horizontal, ele, curiosamente, é o contrário do distanciamento social. Por quê? Se você pega o estado do Amazonas, que Vossa Excelência conhece melhor do que eu, e olha no IBGE, o número de residentes por domicílio é muito grande. Então, quando ficam 6, 7, 8 pessoas dentro de casa, para o gestor de saúde pública pode ser um lockdown, para o vírus é uma aglomeração. Ele não sabe a diferença. Então, por ser a favor do distanciamento social, esse conceito sempre causou estranheza. O que a gente encontrou não é prova causal. É muito bom deixar claro, o artigo foi publicado numa revista revisada por pares, pode ser criticado, basta vocês mandarem sua carta para o editor, eu vou responder todas as cartas que o editor me repassar, mas há uma correlação, um coeficiente de determinação ou de correlação entre
a aglomeração intradomiciliar e depois o surgimento da letal P1. Isso faz sentido? Faz sentido, porque para a P1 surgir foram necessárias 35 mutações. Dessas 35, 10 na pontinha da chave que o vírus usa para entrar na nossa fechadura. Esse fenômeno de pressão seletiva, essa evolução brutal, esse salto evolutivo, só ocorreria num ambiente de muita replicação viral. De uma replicação viral descontrolada. Inclusive, meu grupo de pesquisa testou outras hipóteses, como recombinação viral, e foi negativo. A gente pode falar mais sobre isso depois, mas é mais técnico. Então, Vossa Excelência não sabe nem o que está falando sobre o Amazonas. Você me desculpa, o senhor está dizendo que no Amazonas, porque tem uma aglomeração maior e tal, por isso que replicou mais o vírus? Diga isso. na verdade, Vossa Excelência, não sou eu, é análise de dados de milhões de telefones celulares. Quando eles ficavam a menos de uma determinada distância, sinalizava. Então me explica para o doutor Ricardo, conhecedor do Amazonas mais do que eu. Por que na capital o número de infectados, o número de mortes foi muito maior do que no interior do Amazonas, que tem a mesma população? Me explica isso. Mas faz sentido? Faz sentido? Vamos lá. Então qual é o sentido que faz? Vamos lá. Como a população é maior, evidentemente há uma transmissão maior, há colapso mais precocemente. Não foi isso que o senhor disse. O senhor disse moradia, que mora 6, 7 pessoas por moradia. Não faça isso. Fale porque que no interior do Amazonas, que o número de pessoas que moram numa residência é bem maior do que na capital, o número de infectados é menor do que na capital. Bem, é evidente que para Manaus que... Eu só estou falando do que ele falou do Amazonas. Não, usa. Vossa Excelência, eu posso não conhecer tanto do Amazonas, mas eu conheço a dispersão viral. Vossa Excelência, doutor Ricardo, vamos fazer o seguinte, para facilitar a sua vida, faça referência ao estado de Rondônia que facilita. Ah, tá bem. Não. É porque é equivocado. Eu agradeço. Então, o sentido do que ele está falando, deixa eu falar, é absolutamente... Não tem lógica. Dá licença. Mas não é lógica, é ciência. Não tem lógica a ciência. Veja bem. A ciência não tem lógica? No meu estado tem ótimos cientistas também. Eu acho que o problema da... Doutor Ricardo, Vossa Excelência vai ter tempo. Eu acho que o problema da pandemia, ele se agrava justamente por situações como essas que nós estamos tendo aqui na CPI. Leigos, palpiteiros, achando que conhecem alguma coisa de virologia e de transmissibilidade. Eu não conheço e não posso fazer afirmações desse tipo. Mas às vezes a gente é dado, e eu não estou falando aqui que é só o presidente, não. Às vezes a gente é igual o time... É época de Copa do Mundo, todo mundo acha que é o técnico de futebol. Cara... 4 vezes, Vossa Excelência. Ele esteve dando aula com a doutora Mayra lá. Essa foi só uma vez, as outras 3 foram na pesquisa. Sobre tratamento precoce, tá entendendo? Mas vamos continuar. Vamos deixar os especialistas falarem. Ele também esteve em Manaus, Porque senão a gente fica passando a ideia de que nós é que somos especialistas. Não, então. E aí tá errado. Eu estava tentando explicar como é que é a dispersão viral. Não cita Manaus. Não cita Manaus. Que vocês Vossa Excelência, foram levar e usar o povo do Amazonas como cobaia com o Tratekov. Foi lá. Vossa Excelência. Foi lá, na minha terra, na terra que eu vivo, foi lá que vocês, o governo federal, juntamente com alguns médicos, foram usar os amazoneses, caboclos do meu estado, como cobaia. Que morreu de gente lá, doutor. Nossa droga em teste, inclusive, reduziu em 5 vezes a mortalidade. O senhor teve acesso aos resultados, Vossa Excelência? Senador Marazias, eu gostaria... O senhor tem cientista, uma pesquisa séria, senador Marazias, o senhor tem cientista no seu estado. Eu já estou pedindo várias vezes, debata com esses 2 médicos, o senhor traz o senhor Lacerda e quem o senhor quiser para debater com eles frente a frente. Não diz que o senhor tem cientista sem debater com as pessoas que podem debater. O senhor não tem debate. Vossa faz um Excelência, monólogo, as pessoas não vêm de lá. Liga as pessoas para debater e vão debater. Foi para 13 minutos e 57. Eu vou tentar concluir rapidamente, só para Vossas Excelências entenderem que são 2 doenças diferentes. No primeiro momento, na primeira onda, Vossa Excelência tem razão, inclusive, como disse, como se disseminou, era um vírus diferente. O vírus da primeira onda tinha um comportamento que era bem mais em cluster mesmo. Isso é muito típico do coronavírus. São eventos que ficam ao redor de um superdisseminador. E isso causou uma determinada disseminação e a doença tinha uma determinada letalidade.
Quando surge a P1 é muito mais infecciosa, Vossa Excelência. Tem que conhecer bem os inimigos do seu estado. A P1 é um terrível inimigo. Matou 80% maior a letalidade. Eu sei o que é P1. Então, eu perdi meu irmão na P1. Então não diga, você tem que conhecer. Mas se o senhor quiser, eu posso mostrar minha pesquisa. Presidente. Não, eu digo isso pela oportunidade, porque eu vejo que você... Presidente. Vossa Excelência, eu poderia, porque minha pesquisa é sobre isso. Presidente, só um pouquinho, Ricardo, por favor, doutor Ricardo. E, presidente, vamos restabelecer a tranquilidade, vamos deixar as pessoas responder, por favor. Eu não quero me exaltar, mas eu quero só me repor meu tempo de 13 minutos. Eu lamento muito pelo irmão da Vossa Excelência. Só para concluir, são doenças diferentes. Conclua que eu tenho outras perguntas para fazer, por favor. A P1 é 80% mais letal, a P1 tem uma transmissão 220% maior. E, sem dúvida, quando a gente está com um inimigo desses, a gente tem que entrar com todas as armas na mão. Por isso que a gente usa medidas que são complementares. Ninguém é a favor da medicação e contra a vacina. Vossa Excelência quer entrar com uma arma só na guerra? Eu quero entrar com as duas. Então, na verdade, as medidas são complementares. E tudo que a gente tem para pôr na balança da evidência já é muito. Foi dito aqui, budesonida inalatória, quero que vocês saibam em casa, é um sprayzinho que quem tem asma usou a vida inteira. Reduz em 91% o risco do seu irmão internar, do seu pai internar. É usado no sistema público inglês. Aqui não foi recomendado. Colchicina. Montreal agora, 20% de redução de combinação, internação e morte. Imagina no colapso de Manaus como poderia ter sido bom e evitado a internação dessas combinações. Nitazoxanida, que tirava um sarro que era um vermífugo, só quem não conhece biologia. E me surpreendeu saber que era uma bióloga. Ela induz a expressão de interferon potente antiviral, tem ação antiviral em bula já, em bula. Saiu agora estudo americano, em preprint, 85% de redução de risco de internação. Veja você que está em casa, 85% de redução de risco de internação com nitazoxanida. 91% de redução de risco de internação com a budesonida inalatória. 20% com a colchicina. A proxalutamida, que foi alvo de gargalhadas, eu acho que a gente pode explicar isso melhor. Um estudo ambulatorial reduziu 91% o risco de internação, está no preprint, está aceito para publicação essa semana. A ciência é isso, a ciência salva vidas, a ciência é o contraditório. A ciência é você ver no fronte, levantar a hipótese de forma empírica e testar.